Todo mundo que cultiva orquídea certamente está atrás disso aqui, cara. Normalmente é floração de orquídea. Se liga aí. Flor de orquídea, flor de orquídea, flor, flores de orquídeas. Flor de orquídea. Mais um tiquinho de flor de orquídea. Já tá ficando cansativo isso já, né? Flor de orquídea. Canseira. Eu tinha muito mais floração para mostrar para vocês, mas que vocês já enjoaram, né? Não? Pera aí então. Flor de orquídea. Flor de orquídea. Não me vá sair daí se você quer ter esses resultados que eu mostrei para vocês aí, hein? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas 95% das pessoas que cultivam orquídeas não conseguem ver flores nelas. Ai, Fábio, que exagero, 95% das pessoas, sim, pelo menos 95% dos orquidófilos tem uma plantinha na sua coleção que não floresce por nada. Bom, eu quero dizer para vocês que eu mesmo faço parte desses 95%. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Bom, isso daqui é uma masdevalha, uma plantinha que não vai no meu cultivo. Ela já está aqui comigo há 7 anos e aí ela virou aquela samambaia. Lembra que eu falo para vocês daquela samambaia? Bonita, mas não floresce. Vou apresentar os 5 maiores tópicos que fazem com que isso aconteça. Então faça o favor de não sair daí se você não está tendo resultado com a floração das suas orquídeas, hein? Tô de olho. O tópico número 1 desses erros que fazem com que esses 95% seja tão alto assim é que uma vez ou outra nós vamos ser teimosos e trazer para o nosso orquidário plantas que não são do nosso ambiente, né, que não se adaptam à questão de umidade, também à questão de altitude ou de calor ou frio. É natural que a gente passe por uma exposição, veja alguém postando uma foto de orquídea, ache linda e queira comprar. Mas esse também é um dos maiores erros. Muitas pessoas sem o conhecimento dessas orquídeas e o que elas gostam, traz para casa. E pode ser que essa planta seja de um universo totalmente diferente do seu ambiente. Plantas vindas de regiões quentes e você morando aí numa região fria. Ou o contrário, né? Plantas que vêm de uma região fria e você tem o seu ambiente aí é todo quentão. As altitudes também vão influenciar nisso. Isso porque, por exemplo, aqui eu estou 600 metros acima do nível do mar. Falando daquela masdevalha que eu mostrei para vocês, elas normalmente se dão muito bem em altitudes altas, que vão de 1.200 metros acima do nível do mar até 2.000 metros acima do nível do mar. Então já há uma diferença enorme de altitude. Isso faz muita diferença mesmo, até porque nessas condições as plantas tendem a receber mais vento e mais umidade também. Então não adianta querer trazer para um ambiente que está a 600 metros a nível do mar, ou seja, quase 3 vezes menor ao nível de altitude que eu tenho dessa planta. Portanto, vai ser bem complicado ver floração mesmo nessa orquídea aqui. Então se lembre, quando você for adquirir uma orquídea, pesquise por ela para que você tenha certeza de que está adquirindo uma planta que é de acordo com o ambiente que você está morando. Mora em clima quente, pesquise por plantas de clima quente. Mora em clima frio, pesquisa por plantas de clima frio. E não deixe de lado essa questão da altitude, porque muita gente leva isso como balela, mas não é. Se a sua orquídea vier de uma região onde ela normalmente, né, mesmo reproduzida em laboratório, ela tem essa memória do seu habitat, a hora que você coloca no seu orquidário, ela vai vegetar, vira aquela samambaia linda, mas não floresce nunca. No tópico número 2, nós vamos identificar outros problemas que fazem com que nós não tenhamos essas florações. São plantas recém-adquiridas de outros orquidários, mesmo ela tendo vindo com flores desse orquidário que você adquiriu. Deixa eu te explicar isso aí. Veja só. Imagine que aqui eu tenho esse cultivo meu e todo mundo sabe que sou muito adepto aos adubos, né? Tem gente que acha que é muito, que é demais, mas os resultados falam por si só, né? Tudo bem. Agora, deixa eu explicar para você. Eu faço as adubações aqui em casa, eu molho elas numa determinada sequência, eu tenho um determinado tipo de luz, aí você compra exatamente essa planta que você está vendo no vídeo aqui, porque você achou ela bonita e eu faço um preço legal para você levar. Bom, o que acontece é que essa planta vai chegar no seu orquidário e pode ser que ela leve de 1 até 5 anos para você ver flor. E você não ouviu errado, isso é bem verdade. Isso porque ela vai ter que se adaptar às suas adubações, porque as suas adubações certamente são diferentes das minhas. Tem gente que acredita que nem precisa adubar. Então se isso acontecer de uma planta dessa aí pro teu orquidário e você não dá adubo para ela, cara, vai definhar, porque ela está bem acostumada a comer.
Então essa já é a primeira questão. A segunda é que as suas regas certamente são diferentes daquelas que eu faço aqui. Controle de umidade, controle de iluminação. Então tudo isso é muito diferente do que ela está acostumada aqui no meu ambiente. Tá aí ainda, né, para aprender. Tô de olho ainda, hein? Então quando elas chegarem no seu ambiente, ela vai precisar de um tempo para poder se adequar, né, para que ela possa se acostumar com as adubações que você faz, com a quantidade de rega que você faz, a luminosidade que você vai entregar para ela. Tudo isso vai ser muito diferente do que ela está acostumada aqui. Algumas plantas, né, se adaptam rápido a isso, outras, né, chegam no orquidário e tal e já respondem bem, porque praticamente o que você faz é similar ao que eu faço aqui. Então elas tendem a andar mais rápido, tendem a compreender mais rápido, a aceitar essa mudança de modo mais rápido, como consequência floresce mais rápido também. Mas não é incomum a gente ouvir orquidófilos dizendo que tem plantas lá de 2015 que não floresceu até hoje. Por isso que eu falo para vocês que são 95% dos orquidófilos, porque a gente está sempre teimando em trazer uma planta que não vai se adaptar no nosso orquidário. Os 5% que tem sucesso, né, são aqueles que determinam apenas um gênero ou apenas uma espécie, né? Então eles fazem aquele estudo, um exemplo disso é pessoas que cultivam só Catelestrianes, né? Ou aqueles que cultivam só Labiatas. Então fica mais fácil, porque daí a pessoa vai dar um único nível de iluminação, já sabe o que tem que fazer e provavelmente vai ter 100% das florações. Mas isso porque trata de um gênero e uma espécie apenas. Então se você é daqueles que vai fazer um cultivo de orquídeas variadas, de vários gêneros, várias espécies, você já faz parte desse 95%, com certeza. O tópico número 3 é aqueles que as pessoas mais ignoram, que são os substratos ideais para o gênero e espécie que você quer cultivar. Sim, você já deve ter ouvido falar aqui mesmo no canal que eu estou adequando um substrato para praticamente todas as minhas orquídeas para padronizar, não é verdade? Mas se você acompanha o canal também deve saber que eu também disse que apenas 80% é o que eu vou conseguir adequar a um único tipo de substrato. Isso porque aproximadamente 200 vasos de orquídeas dentro desse meu espaço, que possui aproximadamente 1000 orquídeas, tem necessidades bem opostas aos substratos que eu fiz para a maioria. Ou seja, alguns deles vou ter que respeitar condições de terra, né, quando se trata de plantas terrestres. Outros eu vou ter que dar mais umidade, então vou ter que usar mais musgo. Alguns só vão se adaptar à questão de tronco, outros só na pedra, e assim vai. Passe a levar a sério a questão também do substrato. E para que você tenha bem a percepção do que está acontecendo e se a planta está se adaptando a esse tipo de substrato ou não, não é difícil, porque a planta normalmente reage bem ou mal justamente quando você começa a perceber se a planta está enraizando, se ela está brotando, se ela está se desenvolvendo ou quando isso não está acontecendo. O que significa que você vai ter que mudar. Então faça essas alterações logo, compreenda bem isso, procure ver com os teus amigos como eles estão cultivando, de que maneira, para que você possa adequar. Até porque, às vezes, você tem que fazer essa adequação pela questão do seu ambiente, né? Às vezes a planta até vai bem em tronquinho, mas no seu caso aí, seja melhor você colocar num vaso com pedra. Então tem essas diferenciações climáticas que vão interferir na escolha do substrato. O que eu aconselho é nunca parar de fazer experiência. Viu que não está andando, troca, muda, adequa a iluminação, adequa o substrato, o vaso, porque uma hora você acerta, desde que essa planta seja do seu clima, aquela coisa que eu acabei de falar nos tópicos anteriores. Nesse quarto tópico, vem aquele que é os erros de cultivo. Então preste bem atenção. Erros de cultivo pode ser falta d'água, pode ser excesso de água, falta de adubos, excesso de adubos para ter resultados mais rápidos. Ou fazer a utilização desses adubos que as pessoas insistem em dizer que funciona para você. Taca água de arroz, mete canela lá, joga um pouquinho de alho, mistura com açafrão e vai dar tudo certo. Essas coisas podem ser o atraso de vida para você que está atrás de floração. Isso porque o conjunto, por exemplo, das adubações vem com esses cultivos, o cultivo que a gente precisa ter como um todo, que vai desde acertar os ambientes da planta, acertar a quantidade de rega, o tipo de substrato e principalmente a iluminação. Então não deposite todas as suas moedas achando que qualquer tipo de produto, mesmo os melhores adubos apresentados para as orquídeas hoje, que é eles que vão salvar suas orquídeas e fazer com que você tenha resultados parecidos com esse aqui. Não, é o conjunto. A adubação certa, na medida correta, na parcimônia correta, as regas de uma forma correta, os substratos corretos. Isso tudo sim fará grande diferença para que você tenha resultados como esse, levando em conta que a iluminação é o principal fator que fará com que você tenha esses resultados. Tá por aí ainda? Se for embora não vai aprender, não vai ver flor nunca mais na orquídea.
O quinto e último tópico eu separei para o final, porque esse você deve levar em consideração. E você quer saber? 80% das pessoas que não veem flores ou reclamam de falta de floração é justamente por conta do que eu vou falar agora. E eu estou fazendo referência à iluminação. Sim, a falta de iluminação necessária para que você cultive cada gênero e espécie que você decidiu cultivar é que faz a diferença se ela vai ou não florescer. Lógico, levando em consideração que você está fazendo tudo certo nos tópicos que eu já falei por aqui. Se não, você trate de rever todos eles para que você possa então encontrar o melhor caminho para chegar no ponto da iluminação e tratar só da iluminação, levando em conta que o resto já está tudo certo. Enquanto eu vou falar da iluminação, me fala aí, você fazia parte desses 4 tópicos de erros aí? Comenta aqui, deixa seu comentário para a gente saber se você estava errando e se esse vídeo foi útil para você. Bom, retomando então nosso tema, o último e o mais importante é a iluminação. Então imagine agora que nós temos a planta do clima certo, a planta no substrato certo, as nossas regas estão certas, a nossa adubação é equilibrada, então agora nós juntamos todo esse processo com a iluminação. E esse pode ser aquele fator que seja o mais complicado, principalmente para aqueles que estão começando, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, olha, ela está numa iluminação, mas o que seria a iluminação certa para você, hein? Pois é bem complicado, até eu de explicar isso para você, porque a iluminação certa para uma determinada orquídea ou para um grupo de orquídeas é bem complicado de se dizer, mediante a quantidade de gêneros e espécies que nós temos aí, né? Então é muita coisa, não daria para falar no vídeo o que é bom para cada uma. Mas utilizando a Cattleya como uma cobaia para a gente falar sobre a questão da iluminação, eu diria para vocês que esses 50% nada mais é do que uma tela de sombreamento de 50%, onde o sol vai passar por essa tela durante aproximadamente 8 horas, 7 horas, e vai estar proporcionando essa luz realmente direta do sol sobre a tela, né? Que vai ser a única proteção que as suas orquídeas vai ter. Então ela estará 3 metros aproximadamente acima das tuas orquídeas e as suas orquídeas estarão na parte de baixo aí, recebendo toda essa luz que vai passar pelo menos, né, por aproximadamente isso. Cattleyas costumam florescer com apenas 4 horas de iluminação diária, desde que a iluminação que ela receba seja desse período mais iluminado do dia, né, principalmente se ela for receber só essas 4 horas. Ou seja, ela deveria de receber uma iluminação que vai das 11 até as 3 da tarde, para que ela pudesse florescer bem. Agora, se você já tem um espaço aberto que pega o sol o dia todo, também não se preocupe. As Cattleyas se dão muito bem, por mais que elas possam uma ou outra amarelar um pouquinho, costumam se dar bem nessa questão de iluminação. Principalmente gêneros, espécies, né, como as labiatas, ou trianes, persivalianas. Então as Cattleyas aceitam bem essa condição de mais iluminação, até porque muitas delas vivem nos seus habitats em sol pleno. Mas você não deve levar isso em consideração, porque muitas delas hoje vêm de orquidários profissionais para a gente, já estão adaptadas à tela de sombreamento. E olha, uma coisa que pode acontecer aí é que às vezes você fala, poxa, ela está numa luz que eu acho que é legal. Mas se você não está vendo flor, já é uma planta que está aí há já um tempo, muda, gente. Pega essa planta, coloca um pouquinho mais para a cara da luz, né? Faça essa alteração. Só que quando você fizer essa alteração, você tem que se lembrar de que você vai rebobinar aqui, né? Vamos lá para o tópico 3, talvez, aqui que nós falamos, sobre aquela condição dela ter que se acostumar. Essas mudanças feitas nas orquídeas, mesmo que seja dentro do seu espaço, vai mudar iluminação, vai mudar essa questão toda, ela vai precisar de um tempo para assimilar essa mudança. E é por isso que talvez demore entre mais 1 ou 2 anos para que você veja resultado. Meu conselho é que você aguarde pelo menos 1 ano nessa nova mudança que você fez. Se não teve resultado, muda de novo, é assim que a gente faz e infelizmente essas coisas não são rápidas mesmo. É necessário paciência, a sabedoria de compreender todas essas situações para que a gente venha ter sucesso de floração com qualquer uma delas dentro do nosso orquidário. Qualquer uma não, né? Aquelas que se adaptam ao seu ambiente, diga-se de passagem. E esse foi o vídeo então dos tópicos do porquê as pessoas não conseguem as florações. Espero ter ajudado você. Se ajudei, deixe o seu like, se inscreva no canal. Um super beijo, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!